A Bíblia diz, em Apocalipse 20, que um anjo prendeu Satanás por 1000 anos. Essa passagem profética já se cumpriu ou ainda não? Satanás foi preso ou ele ainda será preso? Se Satanás já foi aprisionado, em que sentido isso aconteceu? Essas perguntas serão respondidas nesse vídeo, então fica comigo até o final. Antes de tudo, vamos ler o texto bíblico que diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Quando fazemos uma leitura atenta dos evangelhos, logo percebemos que Jesus trouxe o reino de Deus aos homens e derrotou Satanás, que até então tinha poder e domínio sobre as pessoas. Por meio da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, Jesus tirou o poder das mãos do diabo e o derrotou definitivamente. É por essa razão que Jesus disse que Satanás, o príncipe deste mundo, seria expulso de uma vez por todas. E depois da crucificação, Jesus atrairia todos os homens para si. Note que Satanás não seria expulso somente na segunda vinda de Cristo, mas exatamente na primeira vinda. Além disso, Jesus também disse que ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago, indicando a derrota do diabo e o triunfo de Cristo, fato que aconteceu durante o ministério de Jesus no primeiro século. Além dessas evidências, temos ainda a afirmação do apóstolo Paulo, dizendo que os principados e potestades foram publicamente derrotados na cruz de Cristo. Tudo isso aconteceu naquela época, durante a primeira vinda de Cristo. E o autor de Hebreus disse que Jesus encarnou, assumiu a forma humana, para que através da sua morte na cruz, o diabo fosse destruído e nós fôssemos livrados do pavor da morte e da escravidão. Fica claro, portanto, que a derrota de Satanás é uma realidade que aconteceu no século I através da obra perfeita e suficiente de Cristo. Então, à luz desse fato, quando lemos o livro de Apocalipse, que fala sobre a prisão de Satanás, chegamos à conclusão de que Satanás já foi aprisionado. Mas isso pode soar bastante estranho para a maioria das pessoas. Como pode Satanás ter sido preso, sendo que existe tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo? O diabo usa o pecado do homem natural para espalhar todo tipo de maldade em todos os cantos da terra. Então, como pode ele ter sido aprisionado no primeiro século? Deixemos que a própria Bíblia nos responda isso. Quando o texto diz que Satanás foi preso por 1000 anos, existe um propósito específico nesse aprisionamento. Ou seja, Satanás não foi impedido por Deus de atuar nesse mundo e de espalhar destruição entre os homens. Veja mais uma vez o que o texto diz. Ele, o anjo, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Então note que Satanás foi preso para que as nações não fossem mais enganadas por ele. Deus colocou um limite na esfera de atuação do diabo. O diabo não vai ter sucesso em sua tarefa de continuar enganando as nações da terra, como ele fazia na época do Antigo Testamento, antes da primeira vinda de Cristo. No Antigo Testamento, somente a nação de Israel conhecia o verdadeiro Deus. É por isso que o povo de Israel era propriedade e herança do Senhor. Esse privilégio não era desfrutado por outras nações, como Babilônia, Assíria, Egito e assim por diante. Então, Satanás tinha autoridade para manter essas nações ímpias debaixo do seu poder e do seu engano. No entanto, essa prerrogativa lhe foi tirada quando Cristo veio ao mundo e derrotou o diabo na cruz. O diabo foi preso e as nações foram libertas. Ele não pode mais enganá-las. Agora, isso não significa que todas as pessoas, sem exceção, serão salvas eternamente. Sempre vai existir homens incrédulos dentro das nações. São aqueles que não foram eleitos por Deus. Mas apesar disso,
todas as nações do mundo vão se render ao senhorio de Jesus, porque o próprio Deus Pai prometeu que daria a Jesus todas as nações da terra como herança. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Então, embora o diabo continue sendo o enganador e o pai da mentira, ele não tem a última palavra. Ele não pode enganar os escolhidos de Deus quando Deus decide salvá-los. A Bíblia diz que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, e não o diabo. E esse mesmo Jesus, que é todo-poderoso, nos mandou pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Porque certamente, pessoal, as nações serão convertidas pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. O Evangelho de Cristo vai triunfar sobre toda a oposição e resistência. E isso já começou a acontecer desde a geração apostólica. O mal está sendo progressivamente subjugado graças ao poder de Deus atuando na história através do seu povo redimido. A última palavra pertence a Deus, e a palavra dele é: a vitória pertence a Cristo. Portanto, a prisão de Satanás aconteceu no primeiro século da era cristã, em virtude da obra consumada de Cristo na cruz. A prisão do diabo não significa total inatividade, mas limitação na esfera de atuação. Ele foi preso para não enganar as nações. E quanto a você? Você já recebeu a Cristo somente pela fé como seu Salvador pessoal? Se ainda não, creia nele, porque somente Cristo pode te conceder perdão e vida eterna.